Fala galera, sejam bem-vindos ao último vídeo de 2024 aqui no nosso canal e hoje a gente vai reagir à entrevista que o Christian Blumenfeld deu ao podcast do Rich Roll logo depois de Kona. Tem muita informação interessante ali, muita coisa acontecendo, muitos aprendizados também. Ele explica tudo o que aconteceu, a meta ambiciosa de Paris, o que deu errado na preparação e o que deu errado em Kona. Então foi muito legal, uma entrevista de 1h10 que tem muitos ensinamentos, por isso que eu quis reagir a essa entrevista para vocês. Se você curte esse formato de React, já avisa aqui pra gente, escreve aqui, comenta aqui pra gente, pra gente saber, pra gente fazer mais em 2025. Já agradecer a todo mundo aí que consumiu o nosso conteúdo nesse ano, e principalmente nossos membros do MT Club. Então, valeu demais, galera, por confiar no nosso trabalho. Se você quer ser membro do MT Club, ainda dá tempo em 2024. Do lado do botão inscrito aqui no YouTube tem o botão Seja Membro. Aí você vai ver os benefícios que os membros do nosso canal têm. A gente tem um grupo do WhatsApp mega ativo ali, trocamos ideia sempre. Estamos bolando muitas coisas interessantes para o ano que vem. Então, eu espero demais ver vocês no MT Club, mas agradecer a todos os membros aí que fizeram o nosso ano ainda melhor e a gente conseguiu ter muito feedback, trocamos muita ideia, valeu demais de coração. Falar dos nossos patrocinadores aqui, a Dux, nossa parceira, Cupomzaço do Mundo Tri e a UM, também contrato renovado com a UBA 2025, estaremos juntos em 2025. Então, já agradecer, vou falar da linha Running da UM, enfim, tem muita coisa para falar, aí a gente trabalhar junto em 2025, mas agradecer a confiança, deixar todos os links do nosso parceiro de descontos aqui embaixo. Agora vamos reagir a entrevista do Rich Roll. Então, vou botar aqui. Blá, blá, blá. Bom, vou falando com vocês aqui enquanto eu vou abrindo o site. Essa aqui é a entrevista que ele deu, tá? Eu vou botar depois aqui na descrição do vídeo todos os pontos que me chamaram a atenção, mas vou passando aqui para vocês aos poucos aqui, tá? Quem é o Rich Roll? Rich Roll, ele, é um atleta, ele tem mais ou menos 50 anos de idade. Ele era um atleta de ultra endurance e vegano que se tornou um defensor da causa aí vegana e plant-based, aí, nutrição plant-based. E ele tem um podcast. 2 anos atrás, o Christian Blumenfeld e o Gustavo Henrique tiveram esse podcast. O Olaf também já esteve. Então, muito legal esse episódio de 2022. Vou caçar o link desse aqui para vocês, mas se não entra ali no Rich Roll, vocês procurem. Mas esse episódio que saiu há 13 dias e ele gravou logo depois de Kona, ali pré-maratona de Nova York, tá? Eu vou pular para os pontos que eu acho interessantes dessa discussão. Aqui, logo no começo do podcast, ele já fala aqui no 2:55 Technically doing okay, yeah, but que, mentally that was a tough one. yeah, So yeah, Kona is the World Championship in Ironman, and que ele fala que fisicamente ele tá ok depois de Kona, mas mentalmente ok, né? Então, fisicamente estava bem, mas mentalmente ok, ou seja, não tá feliz, óbvio, isso aí foi logo depois de Kona. it's so this year I've had mixed focus both with Olympic in Paris, trying to defend my Ele title, falando do foco, né, de Frankfurt, de Kona which e Paris, didn't go né? with that, and then straight after that I tried to come back for Ironman World Championship, and I had one good race straight after Paris with the European Championship in Frankfurt, which a very good race. Caught me with quite a big surprise, like 2 weeks off. Aí aqui ele já fala algumas coisas que depois, durante o episódio, ele vai avançar um pouquinho mais, que ele fala que Frankfurt, ele foi muito bem e que foi uma surpresa ele ir bem. Não estavam esperando que ele fosse tão bem na prova. E daqui a pouco ele vai falar o porquê que ele acha que isso aconteceu, mas que realmente Kona não está longe de ser o esperado. Como eu falei, eu vou botar aqui embaixo para vocês. Eu não posso reagir ao episódio inteiro, senão a gente cai em monetização do canal, pode até tomar um strike no canal. Aqui, com 5 minutos e 50 mais ou menos, First, then I thought, yeah, now it's time to like deixa eu só tirar aqui, eu tinha colocado no, na velocidade, galera, 1.5, eu tava pelo. it's only two guys up front. So then I É, can still go for like ele falando de como é que estava na prova, né? Para quem não lembra, em Kona ele saiu no primeiro grupo da natação, depois o Sam Bledel começou a apertar muito na bike, o Christian Blumenfeld ficou no segundo grupo aí esperando e ele começou com 40, 50 quilômetros e vai passar mal. Vocês lembram ele vomitando lá. E aí ele está falando que como é que foi esse período e na hora que ele teve que ativar o plano B, que ele chama. the more careful way of racing, going back into the group and trying to stay with them on the way from the turning point and all the way back into downtown. Quando ele voltou, ele falou, ao invés de puxar o grupo, ele voltou para a parte de trás do grupo, desacelerar um pouquinho, poupar um pouco de energia, tentar se recuperar e para na hora que eles estiverem voltando para o centro da cidade, né? Lembrando que em Kona eles vão 90, fazem a subida em Ravi, fazem o retorno em Ravi e voltam para a cidade. Então, ou seja, a primeira metade da prova ele ficar um pouquinho mais
conservador quando ele ativou esse plano B ali na faixa de 50 a 60 quilômetros da And prova. yes, you're saving quite a lot of energy on being in that group or being on the tail end of it. So I then tried to recover a little bit, get the nutrition back in because we're doing quite high numbers of pulp. E aqui ele fala, né, sobre, peraí, It's 150, 160 grams of pulp. ele fala, né, tentar voltar, recuperar um pouco, botar a nutrição para dentro, porque ele vomitou, então a questão dos vômitos aí é óbvio, né, vai, ele tá perdendo calorias, tá perdendo carboidrato, tá perdendo nutrientes, então voltar, e aí ele fala um número impressionante de 150 a 160 gramas por hora no, de ingestão de carboidrato. Ou seja, hoje a gente tem o gel, não peguei aqui o gel da Dux, estamos falando entre 20, 25 gramas, vamos botar para 20, né? 20, acho que tem 23, né, mais ou menos, só para a gente facilitar a conta aqui, gramas de carbo. Então, quando a gente está falando de 160, a gente está falando de 8 géis por hora, galera. 8 géis por hora. 7 a 8 géis por hora. Já pensaram nisso? É muita coisa. Yeah, I mean, that was my question I mean, like, Aí eu vou pular um pouquinho aqui, com 7,50 ele fala, o outro ponto que me chamou a atenção, o motivo dele passar mal. O que muita gente, eu inclusive achei que era estresse gástrico, né? Obviamente ele treina para isso, mas ele sai de Paris da curta distância para já ir para longa distância, então o corpo ainda não se acostumou à ingestão calórica tão alta, né? De carboidrato tão alto, e poderia dar esse estresse gástrico, isso ele vomitou. Ele fala de uma outra coisa que é um problema que ele tem na garganta. Regent method should be pouring a lot of energy into Since St. George 2022, like the 2021 World Championship, after that dry air. So Ele teve, desde St. George, ele teve problema ali na garganta por causa do ar seco. um, normally I'm either just like getting up before the race and feeling like getting less moisture in the throat, or E ele sente ali na it's more garganta like um a pouquinho. reflex than the stomach itself. So been used to it in training, but normally. E ele falou que estava habituado a ver isso nos treinos dele, mas não em prova, tá? Então aqui a gente vai voltar para a parte que ele está falando o que deu de errado em Kona, tá? We might have traveled A primeira coisa que ele fala é de chegar um pouquinho mais cedo em Kona. Maybe we should have added. Eles fizeram um treinamento de altitude, mas num lugar que era um pouquinho mais seco, então deveriam ter ido para Kona antes para fazer acostumar com a umidade. Then another week in RT drive, maybe it was a little bit more humidity instead of staying out. Então, ele falando aqui, né, de estar estar mais exposto à umidade ali na day drive. Could also be the training structure and Estruturação de treino. Ele fala que durante o episódio que ele não fez nenhuma sessão muito forte em Kona, acho que eles erraram nisso, tá? the not enough. Então não foi o suficiente. Como eu falei, galera, eu não posso ficar ouvindo ele inteiro aqui, eu vou pular alguns pontos e depois deixo para vocês verem aqui, senão a gente se lasca aqui no canal, tá? Então agora vamos falar de Paris, tá? Aqui é um ponto que ele foca completamente em falar da prova como foi e o treinamento como foi. Para quem não lembra, o Christian Blumenfeld foi campeão em 2021 em Tóquio. Depois disso, ele foi para longa distância. Então, ele foi campeão mundial em St. George, foi campeão de 50.3, enfim, fez tudo que ele queria, quase tudo, né? Não ganhou Kona. No final de 2022, ele começa a voltar ao circuito mundial de curta distância para em 2023 conseguir a vaga dele para Paris, em 2024 defender o título dele, a medalha olímpica dele. Did another race, Abu Dhabi, the grand final in the end of 2022. I think I was still. E aqui eu vou só acelerar um pouquinho, galera, que senão eu fico muito tempo no vídeo aí, posso dar problema. They were thereabouts, like I was no fifth or sixth or seventh. Ele está falando que logo depois, né, ele fez Abu Dhabi, foi a primeira prova que ele fez, ele foi ali falando entre quarto e sétimo, depois ele falou que seria sétimo. Então ele falou, pô, Seventh, or maybe around seventh, and I felt like I was just missing that little gear. peraí, eu vou voltar o negócio, que senão vai ficar muito acelerado, eu sou meio acelerado, então vou... And with like a year and a half of training, Aí ele falou, pô, imagina, ele tá ali 1 ano e meio dedicado completamente a longa distância, faz Kona, terceiro lugar e tal, de repente a primeira prova de curta distância que ele faz, ele é sétimo, depois de 1 ano e meio sem fazer treinos específicos de curta distância. Pô, em 1 ano e meio, ele falou que sentiu um pouco essa marcha extra, faltou. Falar, tem 1 ano e meio para brincar com isso e voltar, né? But then it was more or less I was like
for 50, 60 seconds. Ele entendeu que ele estava 50, 60 segundos atrás dos líderes ali, né? Ele precisava melhorar um minuto na corrida dele, né? On the run in order to be competitive. Para ser competitivo, né? The Voltar e race. conseguir a And I was medalha maybe dele. getting a little bit worse in the water compared to what I was coming into Tokyo. So coming back again for the Olympic season, and also had to lift my swimming Aí ele entendeu que ele precisava melhorar a natação dele, capabilities and maybe even sacrificing a bit of my bike skills. a corrida, né? Que eu falei que está 50, 60 segundos mais lento, e talvez até sacrificar um pouco de ciclismo. Because in 2023 I was producing like all-time good bike splits, but Que ele falou que a bike dele de 2023 estava bem boa, mas que para a estratégia de provas, né? As provas da World Triathlon são com vácuo liberado. Então, se não nadar bem, você não está no primeiro grupo, não tá no primeiro grupo da bike, tem que fazer muita força. E depois isso afeta na sua corrida também, né? bike power, but run and swim was maybe not where it needed to be. And a lot of distance to the best guys. Mas ele viu que a distância dele não diminuía, que ele continuava nesse um minuto buscar, treinava, e o negócio não ia. Aqui com 27:10 ele fala uma outra frase também, quer ver? I think deep inside I knew that this pace isn't good enough, like compared to what I've done. Agora, a parte do jogo mental é muito interessante, porque ele fala que ele entendia que ele tinha uma diferença para os atletas, que a coisa não estava onde ele achou que deveria estar, mas que ele ainda acreditava que ele tinha a chance da In the medalha. past, I was expecting to run faster, and Ele again, esperava like, correr you mais try rápido, to trick yourself and tell yourself that you have a chance. e você fica se enganando que você ainda tem uma chance de medalha. É uma frase bem forte dele, né? It's Aqui na parte do 28 aqui ele fala um pouco sobre I would imagine it to be. But I think also dos erros de my feeling preparação. for Paris is that we maybe did some mistakes on the training the last year going in. E aqui é o ponto que eu acho muito legal, e na semana passada que falou sobre, né, a gente até falou no MT News sobre a troca de técnico, o breaking news lá, que depois eles desmentiram, né, que eles trocariam o Olaf. Aqui então, foi por causa dessa entrevista, eles falam muito dos erros de preparação. Into the games, it was maybe too much focused on building that capacity and stretching out sessions too much instead of simplifying it more and working more around like the 30, 40 minutes of workload. Well, listen, Aqui um ponto muito legal, ele falou ó, que eles focaram muito em criar a capacidade, né, building capacity, e fizeram as sessões muito longas. O que ele achou que deveria, na verdade, era simplificar os treinos, então talvez menos variação de treino, e focar em sessões mais curtas, de 30 a 40 minutos, com trabalhar intensidade. Interessante esse feedback the fact dele. that you went and won Frankfurt 2 weeks after Paris, it's like clearly. E o Rich Roll fala isso, você ganhar Frankfurt logo depois de Paris, significa que o teu treinamento de base, né, o de volume, né, de threshold foi muito melhor do que o de intensidade, né? You were doing. Aí isso foi legal, uma crítica que ele fez. Então, olha, né, agora, né, passado todo o ciclo, ele acredita ainda, ele fala isso outras vezes aqui, que dá para voltar, vai chegar nisso agora, que eu vou até falar aqui agora, eu no 32:47, eu fui anotando aqui. And of course, I want to showcase that it's possible to come down again from Ironman distance because now with the 12th place from Paris, I would say like the coming down from Ironman distance, Olympic distance project has sort of been a failure. Ele fala, né, que ele tem a vontade sim de voltar, que ele acha interessante, que ele quer provar que é capaz, mas que o projeto falhou. Então, uma frase muito forte dele. E lembrando, né, os noruegueses têm um método muito científico, muitos dados e tudo. E aqui ele dando feedback, do tipo, cara, a gente insistiu bastante nisso e isso não deu certo, isso está errado, né? Então, And interessante. I do want to, of course, come back again to and show that it is possible. Ele quer mostrar que é possível, né? Depois, no episódio, ele desmente um pouquinho, fala que ainda não pensou em LA, que ele está pensando em 2026, até 2026 em Kona, mas, fora isso, ele ainda não tá certo que ele vai para LA. Vamos aqui para 38, quando ele fala do VO2 dele. It's like 7.7. But that's also where
think we. Para quem não lembra, ele vazou, né, alguns dados lá vazou não, né, eles vazaram, né, fizeram um vídeo falando um pouco sobre o VO2 máximo do Blumenfeld e parece, na época, ele foi o VO2 mais alto registrado na história, em qualquer atleta, de qualquer modalidade. Isso foi bem impressionante, muita gente falou e tal. It went wrong coming into Paris. Like when I had that high enough numbers in December, January, I should have been able to perform better in Paris. Aí ele fala que esse número acabou enganando eles, porque quando você tem esse número, não enganando, né? Mas, tipo, se eu tenho esse número, eu tenho que performar, eu consigo a medalha. É isso. Aí ele fala que isso enganou um pouco eles, eles acharam pô, estamos no caminho, né? 8 months later, so then Que again, seria 8 meses depois desse primeiro teste back dele. up to those numbers. E aí eles falharam nessa missão. Bem interessante essa parte. They're putting in. Aqui ele fala como é que ele consegue gerenciar tanta carga de treinamento, né? The easiest way, I think, E aqui o método que é muito científico, muitos dados, os caras, até no outro episódio do Rich Roll, né, em 2022, quando eles gravaram, eles falaram até de inserir o supositório que mediria a temperatura corporal e tal. Inseriram, né? Eles fizeram muito teste assim, então os caras muito científicos. E aqui o Christian Blumenfeld fala coisa que todo atleta, então aqui, corte aqui, todo atleta tem que ouvir essa frase e entender. Esquece Garmin, não sei o que lá. Olha o que ele fala aqui. is every week just being aware of how the training is feeling. Like it's about feeling if you're observing the training or not. Like Sentir se você está absorvendo a carga do treino ou não. Sentir, ele fala de feeling, ele não fala de número, ele fala de feeling. if you're getting more hammered on your Thursday track session than you were the week before. Se você está indo para um treino de pista essa semana, você se sente muito mais cansado do que você estava na semana passada num treino da mesma data, então ele fala de terça, né? É sinal que você está indo num caminho perigoso. And maybe you've had a tough week and you can still push through. And if it goes like 2 or 3 E aí você faz isso 2 ou 3 vezes na semana, você weeks in a row and you feel like the numbers not going to slow back a little bit. Like E aí ele fala, você pode você pode ser ruim, é hora de tirar o pé. Então olha que interessante. Independente pô, botei meu relógio lá, subi, tá tudo lindo, meus números estão lindos, gabaritei, você tá vindo aquele cansaço, uma hora vira. Então o feeling é muito importante, galera. Olha que legal, e ouvindo de Christian Blumenfeld, que é o cara talvez que tenha mais dados de treino do mundo. cut down some of the track sessions or like some of the intensive sessions. Então tira a intensidade 80%, e vai doing it pace-wise, a little bit more carefully. segurando. Ele não fala de parar de treinar, fala só de você reavaliar a carga, talvez tirar o pé naquele treino, você passar isso para o seu técnico, muito importante. Então, conversem com o seu técnico, use o Training Peaks, a plataforma que você usa, dá esse feedback, tô mais cansado do que o normal, tava sentindo isso aqui. Lembra que o Training Peaks tem as carinhas de como você se sentiu? Isso é importante, tá vendo? Energy back. Agora vamos pular aqui para o minuto 44 e pouco. E ele vai falar agora dos ajustes que ele deveria ter feito nos I treinos. know you haven't had like a full sit down to your main thing that. Pular um pouquinho, que ele fala sobre os ajustes que ele deveria ter feito, o que ele acha agora na prática que ele deveria ter feito, como de treino mesmo para Paris. Isso aqui é bem interessante. We should have done more higher intensity. A gente deveria ter feito mais intensidades, mais intensidades mais intensas. Going into Paris, as an example, like costing too much of the total energy. Pulei aqui um trecho, mas ele fala que eles fizeram muito treino de threshold, né, de limiar, muito longo, trabalhos longos envolvendo limiar, que isso gasta muita energia na semana e você precisa se recuperar bastante depois, tem que descansar muito. For the week, there's sort of the time that's required to rest after deciding like I'm being very efficient just around threshold, but maybe it's been stretched out too much. So Então ele fala que ele ficou muito eficiente no limiar, mas acho que não precisava ter alongado tanto assim. I can almost stay there for a long time, but then suddenly the threshold numbers gets lower and lower and lower instead of being able to lift it up by making easier sessions, like simplifying it and working around that 30 to 40 minutes. Mas que ele deveria era ter feito sessões mais curtas, entre 30 e 40 minutos, acima do limiar, ou seja, mais forte, bem fortes, que talvez tivesse a carga de descanso parecido, mas eles conseguiriam puxar o limiar para cima. Intensity instead of stretching it up to
60 to 80 or even 2 hours. Então, ao invés de fazer sessões que eles estavam fazendo de até 2 horas, por exemplo. But going into 2025, in the Olympic, The power around David Max and then engine there and then coming back again to working on the capacity. So I think also the weeks have been looking a little bit too much similar in terms of Aí aqui ele fala sobre o macro planejamento, né? Que eles deveriam ter tido um período, primeiro de volume, depois uma fase que eles chamam de build-up phase. Aí os técnicos aí me falem como é que é o nome em português disso, né? Eu não sou treinador. E uma de intensidade. Ou seja, fazer os macrociclos bem definidos. E ele falou que os treinos ficavam muito parecidos e faltou essa divisão melhor do que deveria ter sido feito. having like a little bit more prioritization between having a volume phase and then a building up phase and then more like intensity. yeah. So I think having cleaner structures there and maybe also Ter instruções mais claras sobre a isso. bit too much time in altitude because then you're artificially E aqui tem uma outra coisa que ele fala sobre altitude, cara. Muito, muito legal isso aqui. also brings down the intensity a bit. Que fazer o treinamento em altitude pode melhorar na capacidade respiratória, os vermelhos e tudo, mas que eles não conseguem ser tão intensos na altitude quanto conseguem a nível do mar. Então deveria ter ficado menos e não mais na altitude. Outro ponto bastante interessante aqui. Well, we could have taken advantage of maybe skipping the January camp in altitude and maybe doing it at sea level instead and then Então, ao invés de ter feito um camp em altitude, fazer a nível do mar para pegar mais intensidade, trabalhar a musculatura em nível mais forte. artificial higher pace on the sessions. Yeah. I mean, maybe showing up in Kona. E aí, complementa com Kona, né, de ter chegar a Kona uma semana antes do que for. Agora, falar do outro tema que estava pegando muito, que era ele ir para o ciclismo. Então, aqui, Now this is it let alone become this thing that more ele like admite que looking at sim, a ideia deles era ir para o ciclismo. Se ele vencesse Paris e Kona, ele iria para o ciclismo. Essa era a meta, que isso não tem mais, mas que eles iriam sim. To see how so like it didn't Ele não quis dar muito detalhe, eu já falei isso em alguns vídeos. O Christian Blumenfeld, o Gustav Iden e o Olav são sócios na Santara Tech, que vendem esse método norueguês de treinamento. O Olav vai assumir uma empresa de ciclismo, uma equipe de ciclismo agora. Ou seja, existe a tecnologia, então existe o método deles que eles estão vendendo, existem várias coisas. Então eu falei lá atrás, quando rolou esse bafafá, que eu achava que eles estavam tentando implementar o método norueguês no ciclismo, onde tinha mais grana envolvida e talvez ser head coach, né, trabalhar com o ciclismo, né, porque é onde tinha mais grana e tal, e botar o método ali para começar a espalhar. Então já dominavam o triatlo, dominariam o ciclismo também. E aqui ele dá uma desconversada sobre isso, mas ele não quis falar dos negócios que estavam envolvidos. the performances in Paris and with a good performance and not just had you won the gold medal in Paris, would you be now officially a professional bike racer? I think so. Aí ele perguntou, se você tivesse ganhado a medalha de ouro em Paris, você seria agora um ciclista profissional? Ele falou que sim, acho que sim. Yeah. Yeah. E depois ele fala que não foi, que já deu, que não faria isso de novo. Então, eu esperaria LA para de LA em 2028, dali para ciclismo, que ele já estaria com 30 e poucos anos, e aí ele não faria sentido. Era, como ele fala, it's now or never. Então, passou, mas que rolou sim, e ele tinha esse plano ousado. E a gente fala muito de ousadia, né? É ousado, até quando a gente botou MT News, os caras, meu cara quer fazer Ironman, descer pro Olímpico e tal. Aí ele fala um pouquinho sobre como eles idealizaram a medalha olímpica em Tóquio. And then said like 10 years before that, we will win the race in Tokyo in 2020, and that's been like the whole target for. Em 2010, eles, a Federação Norueguesa de Triatlon, o que era a Noruega 2010, galera? O que era a Noruega 2010? No triatlon? Ninguém conhecia. Eles colocaram em 2010 a meta de 2020 conquistarem a medalha de ouro. Eles queriam botar um target bem difícil, bastante ambicioso, mas passaram 10 anos focando nisso. Então não dá para duvidar da capacidade de planejamento e, óbvio, a capacidade dos atletas, né?
nesse caso. Mas olha só, 10 anos com o mesmo objetivo, acabou sendo 11, né? Que foi adiado em The um ano. whole thing we've been working towards. Even though it was back then it was quite an ambition. Hoje é fácil, né? Hoje a gente sabe quem são os caras, né? Mas Goal like 2010 that. And the same as now, like you want to keep that youthful age, like you want to. You don't strike me as somebody, but It's is that true? It's like my slogan on my bike. It hurts more to lose. E ele fala muito aqui sobre ser muito prático. Foi, deu errado, vamos analisar o que deu errado, olha daqui para frente. Parar de olhar para trás. E até fala, a gente foi. O Gustaviren ganhou em 2022, eu fui terceiro. Então a gente sabe o que fazer em Kona. Esse ano deu errado, mas a gente sabe o que fazer. E a frase que ele deixa na bike dele, tem um adesivo, chama de Hurts More to Lose. Ou dói mais perder. Mas que ele não fica digerindo isso por muito tempo. Ele manda ver, beleza, vamos para o próximo. Pegamos dados, já sabemos o que fazer. And that's Aí aqui com uma hora ele faz o Rich Roll faz uma pergunta que conselho ele daria para os atletas amadores hoje. Aí ele fala que em Kona a maioria dos atletas amadores já estão muito profissionais, sabem da importância do carboidrato, hidratação e etc, né, tecnologia. Mas então não deu nenhum recado assim. Ele falou, cara, os caras já estão bem assim, a maioria em Kona já está, e nas outras provas é um pouco diferente, mas ele não deu muito papo para isso não. E aqui eles voltam no tema da nutrição, e aqui é muito legal Yeah. Well, you got that earlier today. como que o Blumenfeld, né, eles fazem o treinamento de ingestão calórica, de ingestão de carbo. Olha que legal isso aqui. What's the deal with that throwing up all the time? E pergunta de novo sobre a questão de vômito, né? just pretty climb to get lighter. Aí ele brincou que ele falou que vomita na pé da subida porque aí fica mais leve. Drop weight. Funny. The other thing this guy gave Roche talked about was bicarb. The more Ironman specific days to do those Voltei um pouquinho que eu errei. high intake. So if we do 4 or 5 hours on the bike, and we try to also stay around or maybe 5 or 10% above what we normally. Aqui ele fala que tem dia na bicicleta que eles tentam comer até mais que os 150, 160 gramas hora para poder forçar o corpo, e outros treinos eles fazem menos ainda. Então, olha que legal, né? Que doideira isso aqui, mas que todo esse além da periodização de treino, eles também fazem a periodização de gestão calórica para poder chegar nesse número de 150, 160 gramas. Você tentar fazer os 150, 160 gramas em casa agora, possivelmente você não vai conseguir chegar, talvez, nesse volume, e chegar você vai passar muito mal. Então, como eles vão fazendo para ir aumentando isso, para poder chegar com intensidade, ele fala sobre treinar na intensidade da prova, esse tipo de ingestão, mas que chega a treinar até mais do que isso, então, mais de 160, então deve estar falando próximo de 200 gramas hora, para depois voltar ao teu nível ali, mas gerar esse estresse no teu corpo para depois voltar ao tua gestão normal, assim como você faz no tua gestão normal, assim como a gente faz nos treinos, né? É muito legal. Os treinos, né, a parte, digamos, física, né, motora. Take in the race. E aí, depois ele fala de um outro tema que está pegando bastante, que é o bicarbonato. Se ele usa bicarbonato para treinar. Antes de botar o trecho aqui, eu fui fazer uma pesquisa aqui, deixa eu ver só. Esqueci a fonte aqui, mas é a fonte de texto educativo de nutrição, que o bicarbonato de sódio vem sendo utilizado como recurso ergogênico no meio esportivo, pois presume-se que possa atenuar o aumento da acidez intramuscular e assim retardar a fadiga muscular, melhorando o desempenho esportivo. Então, carboidrato, mega barato, pode ajudar bastante. E pergunte ao seu nutricionista, seu treinador, porque tem muita gente já usando bicarbonato. Opa, peraí, Is that what it does? Yeah. So I used the Morton bike ele usa, ele falou do patrocinador dele, né? Qual é a marca que ele usa. quite a lot going into Paris, and Ele usou bastante indo para Paris, né? Onde tem intensidade até mais alta. used it both on the longer days where I was having like my like 60 minutes of threshold on the bike and then straight into 20K or 18K threshold on the run. Principalmente que ele fazia muito treino, né? Longo ali, 1 hora de intensidade na bike, e depois corrida, né? 8K também na intensidade, então para retardar essa fadiga muscular aí. And with the idea of being able to have a longer time before exhaustion. Então, para ter um tempo maior aí até a exaustão. Beleza? Então, deixa eu voltar aqui. E aí, galera?
Foi muito, muito legal esse podcast, gostei bastante. Vou deixar ele na íntegra. Acho que tem muitos insights aí sobre o que eles erraram no planejamento, o que dá para fazer diferente, que eles acreditam que é possível sim. Então não vai ser surpresa se o Christian Blumenfeld aparecer em 2028 para os Jogos, mas tudo que eles aprenderam, como é que é a mentalidade de um atleta desse nível. Beleza? Gostaram do React? Gosta desse formato? Se a gente traz mais ano que vem para vocês. Vou deixar o podcast completo. Me fala aí se tem alguma outra coisa dentro do podcast que vocês gostaram também. O podcast está em inglês, mas que vocês gostaram que a gente comenta aqui. Beleza? Valeu! Feliz Natal para vocês aí, feliz Ano Novo e nos vemos em 2025. Abraço!